Bom dia, meus queridos do quarto ano. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuação ao tema da semana anterior, que foi as paisagens litorâneas brasileiras. Nós vamos continuar então aquele assunto. E hoje eu vou começar falando para vocês sobre o relevo oceânico, paisagens que não vemos, porque como ela é oceânico, ela está abaixo do nível do mar, então nós não conseguimos vê-lo. Assim como na superfície terrestre, o relevo do fundo do oceano também tem suas formas. Veja a imagem aí. Nós primeiro temos o continente, que é a parte de cima onde nós podemos ver. Depois a plataforma continental. Essa plataforma continental, ela é um pouco mais rasa. Depois, talude continental, arco de ilhas, o dorsal, a ilha vulcânica, os montes marinhos e a região pelágica. Então, esses são as formas do oceano submarino, o relevo submarino, aquilo que está embaixo d'água e nós não conseguimos vê-los. Um conjunto de ilhas próximas forma um arquipélago. Então, o que é arquipélago? É um conjunto de ilhas. Algumas ilhas podem se formar por atividade vulcânica, outras por acúmulo de sedimentos de corais marinhos em uma elevação existente no fundo do mar. E exemplo de duas ilhas nós temos aí, Fernando de Noronha, que fica no litoral de Pernambuco, e Atos das Rocas, que fica no Ceará. No Brasil, os corais aparecem com frequência, como é o caso da ilha de Fernando de Noronha. No passado, as ilhas eram ligadas ao continente, então tinha uma paisagem do continente para as ilhas. Quais são as paisagens que dão forma ao litoral? Nessa imagem aí, nós podemos ver que se a gente viajar pelo litoral brasileiro, nós encontraremos as diversas formas de relevo na margem da água, na costa, na margem da água. Nós podemos ver que tem o cabo, a península, a restinga, golfo, delta, lagoa, estuário, afluente, rio. Então, nesta imagem aí, nós encontramos algumas formas da costa na margem da água. Existem também outras, que agora nós vamos ver o significado de cada forma desse litoral. A enseada. A enseada é uma reentrância do mar em direção à terra, ladeada por duas elevações de relevo. Cabo. Estreita porção de terra que adentra o mar. Pontal. O pontal é semelhante ao cabo, porém mais estreito. Delta. Foge um rio que forma ilhas. Estuário. Foge um rio que não forma ilhas. Então, nós podemos ver a diferença de uma delta para o estuário, porque a delta, ele formou uma ilha, já o estuário não. A diferença deles dois é essa daí. Duna e praia. É a região de acumulação de sedimentos, que é a areia, os sedimentos à areia. Restinga. Acumulação de areia que cresce paralela à costa, recoberta por vegetação característica. Laguna. Porção do mar que ficou separada por uma restinga. Delta, foge um rio que forma ilhas. E baía, reentrância na costa por onde as águas do mar avançam. Então, a gente pode ver aí várias formas de relevo e cada uma delas com a sua definição. A ação da natureza na paisagem litorânea. As paisagens naturais do litoral brasileiro, elas estão em constante processo de formação e mudança, devido a agentes da natureza que podem provocar a erosão.
que é o quê? A quebra e desgaste das rochas. Essas formações também pode ser o transporte ou acúmulo de sedimentos. Observem a imagem. Na imagem, nós temos os processos aí de sedimentação. Veja só, o vento também faz seu trabalho, deslocando areia seca, formando dunas. Então, esse daqui é transporte ou acúmulo de sedimentos. Nas costas altas, como nas falésias, a ação da água do mar batendo nas rochas, ela provoca o desgaste e a quebra, que é chamada de erosão. Os sedimentos resultantes das quebras da rocha se transformam em areia, que se acumula na praia. Então, aí também acúmulo de sedimentos. As ondas transportam os sedimentos e os depositam na praia nas costas baixas, transporte ou acúmulo de sedimentos. E os rios, eles são responsáveis por carregar sedimentos orgânicos e minerais para dentro do oceano. Aí ele pode ser erosão e transporte. Então podemos ver, as dunas é transporte ou acúmulo de sedimentos. A areia da praia, ela é o acúmulo de sedimentos. As ondas é transporte ou acúmulo de sedimentos. As falésias é a erosão, que é o desgaste das rochas. E os rios, eles que levam esses sedimentos, ele é transporte ou acúmulo de sedimentos. A ação humana na paisagem litorânea. A ocupação territorial do litoral também altera a paisagem natural. Segundo fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 150 milhões de habitantes vivem a menos de 200 quilômetros do litoral. O grande número de pessoas que moram próximas às praias, com suas atividades de trabalho, de lazer, contribui para poluir e muitas vezes alterar a beleza natural da paisagem. Esse tipo de ação dos seres humanos é chamado de ação antrópica, que é a poluição deixada pelo homem no meio ambiente. Então, nesta imagem aí, nós podemos ver o lixo, o derramamento de óleo na água, também a pesca descontrolada, o esgoto correndo para dentro da praia ou do oceano. Então, isso tudo aí, ele causa poluição, é a ação antrópica do homem na natureza. Ir à praia é uma atividade divertida, mas precisa ser feita com responsabilidade, preservando o meio ambiente local e procurando não alterar as suas condições naturais. Nós podemos aí ver aí duas imagens. Na primeira imagem, nós podemos ver que está correta, a praia limpa e bem cuidada. Já na segunda imagem, nós podemos ver algumas coisas que não podem acontecer na praia. Entre elas, nós podemos ver os carros estacionados na areia da praia. A faixa litorânea da areia não é para carros, não é para motos, é para as pessoas se divertirem. Nós podemos ver também que tem muito lixo jogado na areia. Esse lixo também ele não deve ser depositado aí, porque esse lixo eles passam para dentro da água, vai contaminar a água e os animais marinhos podem engolir esse lixo e terminar doentes ou até morrer. O outro também que está errado aí é o passeio de animais pela areia. Por quê? Porque esses animais muitas vezes podem causar doenças ao homem, ao ser humano. Então deve-se evitar passear ou mesmo dar banho neles na água do mar. A pesca também, onde os banhistas estão. Isso não está certo, porque o anzol
ele pode machucar os banhistas. Esse também os transportes dentro da água, como lazer, eles também são proibidos para não causar acidentes. Então, devemos ter responsabilidade com o meio ambiente, também utilizando a praia com responsabilidade e também com educação. Então, beijos e até a próxima aula.